Olá, meu nome é Maria Alice, sou professora de filosofia, doutora em ética e filosofia política e bem-vinda ao meu canal de YouTube. Eu quero falar um pouquinho mais sobre o que é diálogo. Acho que é um vídeo que merece muitas partes, então, antes de falar o que é falácia, que é um vídeo que eu quero postar semana que vem, eu resolvi fazer então o que é diálogo parte 2. Por quê? No diálogo parte 1, eu falei para vocês sobre algumas características dos agentes para a gente conseguir ter um cenário frutífero para o diálogo, né? Uma das coisas é que nós tenhamos então disposição para participar do diálogo, entender então que ele é um processo, que eu não vou então convencer o outro, que talvez eu possa em algum momento estar errada, então ter humildade para eu verificar inclusive as evidências que eu já tenho e também ter responsabilidade com a justificativa. E aí, quando eu falei de justificativa, eu falei, bom, então a gente tem, assim, uma parte um pouco mais formal do diálogo, né? Que comentei um pouquinho sobre falácias e que hoje eu quero discutir um pouco mais, tá? A gente precisa ter, assim, algumas regras do jogo, tá? O diálogo, ele não é um jogo tal como o jogo de cartas, por exemplo, canastra, né? Mas a gente precisa ter alguns combinados para que ele flua. Então vamos fazer essa analogia aqui com o jogo de cartas. Se você joga canastra, por exemplo, sabe que existem várias regras, tá? Tem gente que aceita que quando o outro comprou um morto, aquela pessoa que tá jogando anterior da jogada pode bater e aquela pessoa não finalizar a jogada. Tem gente que acha que pode ter trinca, não pode ter trinca. Tem gente que defende que todo lixo que é comprado tem que ser utilizado. Outros que a gente pode usar cartas da mão para preencher e poder comprar o lixo. Enfim, eu falei um monte de coisa aqui que não fez sentido para quem não entende canastra, mas só para entender que existem algumas regras, existem algumas divergências e que se a gente não acerta isso antes de jogar, muito provavelmente vai ter briga. E briga feia, tá? Porque quando a gente tá jogando, tá ali engajado, né? E aí jogar sem vontade, sem engajamento não faz sentido, né? Então participar de um diálogo também sem engajamento, sem vontade não faz sentido. Então é claro que se, poxa, em algum momento, né, me tira ali a perspectiva que eu tava construindo, me tira aquele argumento, me fala então uma regra que eu não sabia, eu não vou gostar. Então é bem importante quando a gente tá num diálogo, a gente ter noção, assim, de colocar algumas cartas na mesa. Até quando a gente tá, por exemplo, construindo um artigo, por exemplo, que é um diálogo científico, né? Eu tô aqui colocando antes na mesa, né? Quais são as minhas limitações, quais são as minhas evidências, apresentando passo a passo para as pessoas até chegar à minha conclusão. Né? Conclusão, inclusive, tem que ser sempre algo que advém das afirmações que eu fiz anterior, né? Então, conclusão, assim, numa lógica dedutiva, ela é necessariamente o que eu já falei nas afirmações, nas premissas. Numa lógica indutiva, essa conclusão ela vai ser um resultado, né, de uma força, de uma indução forte ou fraca. Indução é quando eu não tenho, assim, exatamente a certeza dos dados, das etapas, mas eu tenho uma probabilidade, né? Eu tenho uma chance, digamos, eu tenho uma grande amostra. Então eu vou utilizar na minha conclusão, é muito provável que, né? A maioria dos casos, e aí já é uma força, né, que eu trago para minha conclusão, mas que eu apresentei anteriormente. Então é importante a gente entender que essas regras precisam ser colocadas. Não vou apresentar uma conclusão do nada, né? Eu não vou fazer uma verificação, por exemplo, uma conclusão através de uma indução, se essa indução não é forte, se ela não tem uma estatística, uma probabilidade bem apresentada. Então a gente precisa de algumas regras do jogo, tá? E esse é o terreno para que o diálogo precisa acontecer. A gente precisa de algumas regras, né? E aí, não regras, claro, que vão nos limitar demais, mas que vão nos ajudar a conduzir um diálogo de uma maneira construtiva, de uma maneira justa, de uma maneira, então,
que não leve em consideração coisas enganosas, mentiras, que no final das contas vai resultar algo melhor para todo mundo que está participando dele, certo? Então, nos próximos vídeos a gente conversa mais sobre isso. Não se esquece de deixar o seu like aqui, compartilhar esse vídeo com alguém, comentar aqui embaixo o que você acha que, né, que deve fazer parte dessas regras do jogo e se inscrever no canal. Beijo!